boa tarde. Primeiramente, agradecer a presença da acompanhando a gente nessa transmissão, essa primeira live que a gente está fazendo pelo canal do Instagram do CERD, tá? E o tema da live hoje vai ser diagnóstico e manejo das hepatites B e C na atenção primária. Estão aqui presentes comigo também a doutora Cláudia, infectologista, referência da Vigilância Epidemiológica do município, e a doutora Ana Paula, enfermeira e membro também da equipe do CERD. Meu nome é João Paulo, estou coordenador do Centro de Referência e vou iniciar a live falando um pouquinho para vocês do objetivo, né, de estarmos falando hoje sobre as hepatites. Então, como eu havia dito antes, o objetivo da nossa live é falar um pouquinho sobre o perfil epidemiológico das hepatites, né, o impacto que essas doenças causam na vida dos pacientes e, pelo fato de ser doença infecciosa transmitida de pessoa a pessoa, são doenças preveníveis, né? E a importância de estarmos direcionando esse tema para a atenção primária, porque a atenção primária é a porta de entrada desses pacientes e é determinante o engajamento das equipes na detecção e o manejo desses pacientes, né? A gente trouxe aqui alguns dados referentes ao boletim epidemiológico do ano de 2020, é o mais recente que a gente tem. E, dentro desse período de 1999 a 2018, foram notificados, identificados 632.814 casos de hepatite, incluindo hepatite A, B, C e D. A quantidade maior de casos, né, são de hepatites B e C, onde a gente tem 233 mil casos de hepatite B e 228 mil de hepatite C. E, dentro do cenário nacional, a maior concentração de casos está na região sudeste. Nos casos de hepatite B, a maioria dos casos, a maioria das ocorrências está ligada ao sexo masculino. Em relação à estratificação de idade, está entre 50 e 59 anos. Já no caso das mulheres, né, a idade está em torno de 25 a 39 anos de idade. Em relação aos casos de hepatite C, permanece, né, em relação ao sexo, está ligado a maioria aos casos do sexo masculino, e em relação à idade, encontra-se um perfil com pacientes acima de 60 anos, nesse caso, em ambos os sexos. Quando falamos do cenário em Minas Gerais, e aí a gente muda o período, mantendo a fonte com o boletim epidemiológico de Minas, foram notificados, identificados 77.609 casos de hepatite, incluindo todos os tipos, A, B, C, D e E. E a maior incidência está entre os casos de hepatite B e C. No caso, hepatite B, tivemos 16.137, e hepatite C, 15.911 casos notificados e detectados. Quando a gente vai fazer a estratificação por casos notificados por unidade regional de saúde, o primeiro local, né, o primeiro lugar onde tem mais casos identificados e notificados é Belo Horizonte, né? Em segundo lugar temos Uberlândia, em terceiro Varginha, e Montes Claros ocupa o 8º lugar, né? Então, a região de saúde de Montes Claros, que abrange aí outros municípios também, está em 8º lugar, com 2.242 casos notificados. Quando a gente fala de relação de paciente por quantidade de habitante, mesmo Belo Horizonte, né, tendo uma quantidade maior de casos notificados, a gente tem uma incidência maior na região de saúde de Uberlândia, uma vez que Uberlândia tem uma quantidade menor de habitantes que Belo Horizonte, mas tem uma incidência maior. Então, a relação de paciente para habitante é maior em Uberlândia. E esse dado que eu trouxe para vocês, é importante a gente falar que, dentre esses casos detectados de hepatite, houve 93 casos de hepatite C e 97 casos em pacientes menores de 1 ano. Então, aí a gente reforça a importância de fazer o rastreio, o diagnóstico no pré-natal para
quebrar a cadeia de transmissão vertical. Tá? Então, esses dados a gente trouxe para ilustrar para vocês o cenário epidemiológico. E agora eu vou passar para a doutora Cláudia, para ela poder estar falando para vocês um pouco sobre o diagnóstico e o tratamento, sobre os marcadores das hepatites. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos aí na live, nessa quarta-feira à tarde, que a gente possa aí conversar um pouco, esclarecer as dúvidas aí a respeito das hepatites virais e da importância da atenção primária no diagnóstico dessas patologias. Sobre as hepatites B e C, que são as hepatites virais crônicas, que são mais prevalentes na nossa região e no Brasil, e que a gente precisa realmente identificar para tratar. Então, a gente sabe que as virais são doenças infecciosas, que são de transmissibilidade interhumana, por isso, o caráter prevenível dela, né? Ela pode ter uma evolução aguda ou crônica e que apresenta uma alta morbimortalidade. Por isso, é um importante problema de saúde pública no nosso país. A gente conhece alguns vírus causadores da hepatite, vírus da hepatite A, da hepatite B, da hepatite C, vírus delta e o vírus E. Nessa live a gente vai focar principalmente em vírus B. A exposição perinatal, como o João comentou, é imunoprevenível, é uma doença prevenível através do tratamento da gestante, a gravidez, o parto. Então, é importante o diagnóstico no pré-natal para tratamento, exposição a sangue e hemoderivados, transplantes de órgãos e tecidos, compartilhamento de seringas, compartilhamento de qualquer material pérfuro cortante. Da qualidade se você estiver conectado no Wi-Fi aí, pode tirar. Não, eu estou na minha. Eu tô... Ah, eu estou no meu. Porque nós já sabemos disso. Pede o pessoal que está no Wi-Fi para tirar, João. Você está no Wi-Fi? Não, tudo meu. Chega. Pede para colocar. Todo mundo assistindo em um só, então. Pensando na rede, né? Você quer que eu volte aonde? Minha garganta sempre. Começa. Tá travando. Vou começar a reclamar. Deixa eu. Pessoal, a gente pede desculpa, a internet realmente está um pouco instável, mas nós vamos retomar aqui na questão da epidemiologia, da transmissão da hepatite B. A transmissão é principalmente através de relações sexuais desprotegidas, sem camisinha. Nós temos também a exposição perinatal, transmissão vertical, como o João lembrou. Por isso a importância do diagnóstico no pré-natal, para prevenir, porque é uma doença prevenível. Então, com a vacinação, com o tratamento da gestante, com a imunoproteção da criança, a gente consegue prevenir a transmissão. Por isso, tão importante o rastreio no pré-natal. Exposição de sangue ou hemoderivados, compartilhamento de seringas, compartilhamento de materiais pérfuro-cortantes, como alicates de unha, agulhas contaminadas, tatuagens, piercings, quando a asepsia não é adequada. E o mais importante, o que mais preocupante é que cerca de 31% dos pacientes infectados pela hepatite B desconhecem, não apresentam fatores de risco identificáveis. Nesse gráfico a gente pode ver a via de transmissão da hepatite B durante 10 anos, aí, 2007 a 2017 no Brasil, onde a gente vê aí marcado em cima o nível de pessoas de 20 a 30%
de pacientes que não têm fatores de riscos identificáveis. A transmissão sexual é a mais importante, em torno de 50% dos pacientes têm aquisição pela via sexual, mas grande parte desses pacientes não tem um fator de risco identificável. Bom, esse é o vírus da hepatite B, a gente vai falar um pouco sobre os marcadores que a gente encontra aí, lembrando que é um vírus de material genético de fita dupla, um vírus DNA, e a gente tem alguns marcadores aí, que são marcadores sorológicos que identificam o vírus no sangue do indivíduo. Nós temos o HBsAg, que é um antígeno de superfície, o marcador mais importante. A gente tem o anti-HBC, que é um anticorpo específico, que é produzido em resposta ao HBC, que é presente no core, no centro do vírus. O HBeAg, que é um antígeno de replicação e infectividade, quando ele está positivo, ele indica que o paciente está replicando, na maioria das vezes necessário tratamento. E o anti-HBe, que é um anticorpo específico contra o HBeAg. Quando o paciente para de replicar, ele começa a produzir o anti-HBe. O primeiro marcador que sempre aparece é o HBsAg. O anti-HBc IgM é aquele marcador que mostra doença aguda, então é importante sempre que a gente suspeita de hepatite B aguda, solicitar o anti-HBc IgM para diagnóstico diferencial com outras hepatites ou outras doenças. E o anti-HBc IgG, que é um marcador da janela imunológica ou daquele paciente que se curou da hepatite B e que carrega essa marca, esse anticorpo para o resto da vida. O HBeAg, como eu disse, é um marcador de replicação viral. E o anti-HBs é o marcador que significa que o paciente já curou ou então está imunizado pela doença. Então, quando a gente vê, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, só para a gente ver a interpretação desses marcadores. Quando a gente vê, por exemplo, um paciente que só tem o anti-HBs positivo, é um paciente que ele foi imunizado pela hepatite B. Se esse paciente tem um anti-HBs positivo, mas tem também um anti-HBc total positivo, é um paciente que teve hepatite B, não tem mais e está curado. Mas quando é só o anti-HBs positivo, é um paciente que está imunizado pela vacina. Isso é muito importante porque essa orientação para o paciente é uma orientação que às vezes a gente pega o exame do paciente, o exame vem positivo, ele já começa a preocupar, achar que está com hepatite. Então, assim, o ideal é a gente realmente explicar o que significa cada um desses marcadores para o paciente não ficar preocupado quando ele abre o exame antes da hora. Então, a história natural da hepatite B é uma história assintomática, é uma doença silenciosa que, por esse motivo, pode matar, pode evoluir para cirrose hepática, pode evoluir para câncer de fígado, sem ter dado nenhum sintoma ao longo da vida dessa pessoa. Por isso que é importante o monitoramento, o diagnóstico, a suspeição na unidade de saúde da família, onde o paciente se consulta com frequência, para que a gente possa fazer diagnósticos precoces. Então, essa infecção ela pode evoluir aí para uma infecção aguda, com quadro de icterícia, dor abdominal, febre, um quadro assintomático, mesmo de hepatite B aguda. E 5 a 10% desses pacientes evoluirão para a fase crônica. E esses pacientes, sim, é que merecem o acompanhamento e, em algumas situações, também o tratamento. Existe o protocolo do Ministério da Saúde, que eu não vou detalhar aqui, pelo tempo que a gente não tem, sobre o tratamento da hepatite B. As pessoas, os pacientes com marcador positivo devem ser encaminhados para o especialista para que possam fazer acompanhamento e avaliar a necessidade ou não de tratamento. Então, o tratamento, o objetivo é evitar as complicações da doença, de hepatocarcinoma, cirrose hepática, e suprimir a replicação viral.
Lembrando, pessoal, nós estamos no Julho Amarelo, que é de prevenção das hepatites virais. A vacina contra a hepatite B está disponível nos postos de saúde para todos os pacientes em qualquer faixa etária. Então, a pessoa que não se imunizou contra a hepatite B ou não lembra se imunizou, perdeu o cartão, ela deve ser imunizada, deve se dirigir a um posto de saúde, a uma sala de vacinação e ser submetida ao esquema de vacinação contra a hepatite B, independente da idade. Em relação à hepatite C, falando rapidamente sobre a hepatite C, que também é uma doença silenciosa, que foi introduzido os testes sorológicos nos bancos de sangue a partir de 1993, 1994. Então, por isso que João falou, né, a gente sabe que a faixa etária mais acometida é dos 50 a 60 anos, onde a gente na época não tinha controle nem dos bancos de sangue, na transfusão sanguínea, e também o controle com seringas, agulhas, asepsia em geral, a gente não tinha esse controle, então a maioria das pessoas se contaminaram antes da década de 90. Então esse aqui também é o vírus da hepatite C. Aqui o material genético é de fita única, é um RNA viral. Estima-se aí 170 milhões de infectados pelo mundo. A transmissão aqui, diferente da hepatite B e diferente do HIV, é principalmente por via parenteral, por sangue contaminado. Pacientes que foram submetidos à transfusão de sangue ou hemoderivados antes de 1993 devem ser submetidos a um teste de hepatite C. Pacientes politransfundidos, usuários de drogas injetáveis, e usuários de cocaína inalada, pessoas com tatuagem, com piercing ou qualquer forma de exposição percutânea. A gente tem aqui também na hepatite C, assim como na B, 43% de pessoas que têm hepatite C e não sabem como pegou. A gente sabe que nesses 43% estão aquelas pessoas que fazem unha em salão e não levam o seu alicate, que compartilham gilete, que compartilham escova de dente, que se acidentaram no trabalho e não foram, os profissionais de saúde não fizeram os exames, e também aqueles que se contaminaram com seringas ou sangue contaminado, principalmente antes da década de 90. Então aqui também, diferente da hepatite B, 80% das pessoas que entram em contato com o vírus vão cronificar, e desses pacientes, 40% podem evoluir para cirrose e carcinoma hepatocelular, levando ao óbito, principalmente naqueles pacientes etilistas, naqueles pacientes imunossuprimidos e com outras comorbidades. O teste diagnóstico principal é o anti-HCV, que a gente tem, o teste rápido, e o ELISA, é um teste de rastreamento. Sempre que positivo, o paciente precisa ser encaminhado para o especialista, para acompanhamento. A hepatite C é uma doença que ela é tratada em todos os pacientes identificados, né? O Ministério da Saúde lançou em 2018 um plano para eliminar a hepatite C no Brasil até 2030. É claro que com a pandemia tudo isso se modificou, essas metas do Ministério da Saúde se alteraram, mas a gente tem aí como meta fazer diagnóstico, encaminhar para o tratamento, tratar e curar esses pacientes. Hoje nós temos medicamentos que têm uma taxa de cura acima de 95%. Então, a maioria dos pacientes que recebem o tratamento são curados da hepatite C. E a OMS também, nessa mesma linha, desenvolveu aí estratégias de 2022 a 2030 para eliminação, principalmente das hepatites virais no mundo, né? E dentro dessas estratégias da OMS está testagem de todas as pessoas. As pessoas que nunca fizeram teste de hepatite B e de hepatite C, principalmente, independente de fator de risco, devem ser submetidas a pelo menos um teste na vida. É claro que aquelas pessoas que estão enquadradas nos fatores de risco que eu mencionei devem ser monitoradas e testadas mais frequentemente. Mas se a pessoa não tem nenhum fator de risco, mas nunca fez o exame, ela deve ser submetida a um teste
de hepatite B, de hepatite C e também de HIV e sífilis, pelo menos uma vez na vida. Então, as metas da OMS seriam essas aqui: reduzir em 90% os números de novos casos de hepatite B e C até 2030, reduzir as mortes por hepatite C e B até 2030 em 65% e tratar 80% das pessoas portadoras de hepatite B e C no mundo. É uma meta bastante arrojada, mas que nós precisamos nos unir a saúde básica com a saúde especializada para atingir essas metas aqui no nosso município. Bom, esse é o PCDT de tratamento de hepatite C, assim como o da B, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir um pouco sobre eles, mas a gente não vai detalhar. Mas lembrando que mais de 95% das pessoas, independente de ter alguma complicação, cirrose ou alguma outra complicação da hepatite C, evoluem para a cura da doença. Tá? Então, todos os pacientes com hepatite C ativa devem ser tratados, independente do tempo ou da gravidade da infecção, acima de 15 anos, apenas para acima de 15 anos. Agora eu vou encerrando aqui, eu passo para a Ana Paula e depois a gente vai para as perguntas. Boa tarde, gente. Agradecer aí a participação de vocês, colegas aí da Atenção Primária à Saúde, colegas aqui do SERD também, da Unimontes, residentes em enfermagem que foram convidadas também para estar participando. Então, agradecendo aqui a presença de vocês. Tá? Eu vou pedir licença para tirar a máscara. Bom, muitos de vocês já me ouviram falar de aconselhamento e de testagem, tá? Então, hoje a gente vai estar focando mais no contexto das hepatites virais. Algumas coisas, para quem já me ouviu, vão ser repetidas, tá? Mas o aconselhamento, de uma forma geral, né, ele inclui procedimentos muito semelhantes, né? No caso das hepatites, a gente vai focar um pouquinho mais nas suas especificidades, tá ok? Bom, para iniciar, é importante estar falando para vocês da importância do aconselhamento, né? Então, ao lado do diagnóstico preciso e do tratamento digno e eficiente, o aconselhamento oferecido de forma humana e acolhedora é parte integrante das estratégias de controle das hepatites e outras ESTs. Então, é preciso incorporar nos nossos atendimentos o aconselhamento. Então, o que é o aconselhamento? O aconselhamento, a palavra aconselhamento, ela é uma palavra de origem inglesa, tá? E ela pressupõe a interação entre dois indivíduos, né? Um deles sendo um profissional, no caso nosso aqui da área da saúde, e do outro lado o cliente, né? Ou usuário ou paciente. Então, o objetivo desse encontro é de facilitar o aconselhador auxiliar, né, esse cliente, esse usuário, a encontrar as melhores maneiras de lidar com os seus problemas, de resolver os seus problemas. Né? Ela parte do princípio de que todas as pessoas, elas são dotadas elas são capazes de resolver os seus problemas, né? De lidar com os seus problemas e de buscar as melhores soluções para os seus problemas. Então, o aconselhamento é esse processo de interação. Não é dar conselho, né, gente? Porque dar conselho, ele é muito assim, parte da minha vida, né? O que eu acho que é importante para mim seria dar conselhos, né? Mas o aconselhamento, ele vai além disso, né? Ele inclui outros componentes que são muito importantes. E esse diálogo que a gente tem nesse momento, ele ajuda a pessoa a reconhecer os riscos que ela tem. Então, é um diálogo baseado em uma relação de confiança que visa proporcionar à pessoa condições para que ela avalie os seus próprios riscos, tome decisões e encontre maneiras realistas de enfrentar seus problemas relacionados, aqui no caso, às hepatites virais e também as outras ISTs que a gente não pode deixar de estar mencionando, né? Então, muitos profissionais, eles acham que pelo fato de estar orientando, eles já estão aconselhando. Não é bem assim, né? Então, a orientação, ela é
um componente do aconselhamento, que seria o componente educativo. Então, o aconselhamento ele tem, além do componente educativo, a parte do apoio nos riscos. Então, isso compõe o aconselhamento. A parte educativa seria essa troca mesmo de informações, né? O que são as hepatites, como são transmitidas, o que você sabe sobre isso, né? Como preveni-las. Então, essa troca de informações. Né? O apoio emocional é aquela parte da escuta, né? de estabelecer essa relação de confiança para que a pessoa se abra e fale para a gente, né? Conte para a gente, se abra em relação aos seus riscos, né? Às suas dúvidas. E a parte de avaliação de risco, que é a parte que eu vou me ater mais aqui, que é a mais importante nesse momento aqui, né? que é esse levantamento junto com a pessoa dos riscos, né? que ela tem, que ela vivencia na sua vida. Né? Primária à saúde. Né? O aconselhamento e testagem na atenção primária à saúde é muito importante, é uma ferramenta muito importante para ajudar nesse controle das hepatites. Né? Então, a gente está passando pelo processo de descentralização da testagem, né? Então, algumas unidades de saúde, várias, já possuem o teste, já foram capacitadas quanto à testagem e o aconselhamento. Né? E, basicamente, o que essa equipe que deseja, né, que deseja assumir esse papel também, ela precisa de ter? Ela precisa de ter uma equipe capacitada e sensibilizada para a questão das infecções. Ela precisa de ter um espaço adequado, sabe, né, sobre isso. Então, esse primeiro momento de troca de informações. Aí a gente parte para a avaliação do compartilhamento de alicates de unha, que é muito comum entre as mulheres, tá? Lâminas de barbear, escova dental. A gente tem que ver se essa pessoa... A gente tem que avaliar a janela imunológica, né, gente? Então, esse paciente, vamos supor que teve um risco aí há uma semana, e esse resultado, então, ele não vai ser um resultado que a gente vai poder confiar 100%, porque a pessoa está na janela imunológica. Né? Então, a gente vai pedir para essa pessoa voltar para repetir o teste depois. Então, sempre avaliar a janela imunológica. No aconselhamento pós-teste, diante de um resultado negativo primeiro. Então, a pessoa teve um resultado negativo. Então, a primeira coisa, lembrar que um resultado negativo não significa imunidade, né? A pessoa vai ficar feliz, lógico, mas ela tem que lembrar que ela pode se infectar ainda se ela não mudar, né, os comportamentos dela. Avaliar a janela imunológica, a necessidade de retestagem também. E a gente vai auxiliar esse usuário, dentro aí da avaliação de risco, né? A gente vai auxiliar esse usuário a desenvolver um plano viável de redução de risco no contexto da vida dele. Então, o que é viável, né, no seu contexto de vida? É viável usar a camisinha? Não. É viável o quê? Trazer o parceiro para testagem? Comprar o seu alicate e não compartilhar com outras pessoas? No uso de drogas, né? Se não for possível parar de usar a droga, é possível pelo menos não compartilhar o material. Então, a gente vai tentando estabelecer com a pessoa um plano de redução de riscos. A gente orienta também sobre a testagem de parcerias sexuais, que é muito importante. A gente vai oferecer preservativos, orientar a utilização, encaminhar para vacinação sindicada. Então, é sempre bom a gente estar avaliando a questão da vacina. Eu sempre falo para os usuários, diante de um resultado negativo, sem estar em janela imunológica, que eles estão diante de uma segunda chance, né? Então, é uma segunda oportunidade deles repensarem, refletirem sobre os seus riscos, sobre os seus comportamentos e sobre até que ponto eles querem continuar ou não a se exporem, né? E como, né, o que eles podem fazer para estar reduzindo o risco deles. Então, é uma segunda oportunidade. Diante de um resultado positivo, então, reafirmar o sigilo do resultado é muito importante. O apoio emocional, que essa pessoa, né, diante desse resultado, ela vai ficar, né, ela pode ter uma reação, né, de choro, uma reação de raiva, uma reação de não caiu a ficha. Então, às vezes, a gente tem que dar esse apoio, essa escuta para a pessoa. E a gente vai lembrar para ela que, se for o caso da hepatite B, né, um resultado positivo para um teste rápido de hepatite B, a gente vai lembrar que esse resultado, ele diz respeito o teste rápido para hepatite, ele possui um antígeno, né? Então, o marcador é HBsAg. Então, a gente orienta, a pessoa é portadora do vírus, porque esse teste identifica o vírus. Mas
não necessariamente essa pessoa tem a doença desenvolvida. Aí que a gente vai precisar de encaminhar para ver os outros marcadores, que o Cláudia já falou, para esclarecer, né, realmente o diagnóstico dessa pessoa. Já para a hepatite C, o teste rápido ele detecta anticorpos. Então, essa pessoa ela possui anticorpos contra o vírus, o que também não é suficiente para afirmar se existe ou não uma doença desenvolvida. Então, também teremos que encaminhar essa pessoa para elucidar o diagnóstico. A gente vai enfatizar também que, mesmo sendo um portador assintomático da hepatite B ou C, que existe a possibilidade de transmissão para outras pessoas, né? Então, diante disso, a gente reforça as medidas de prevenção da transmissão e reforça a importância do acompanhamento do tratamento. Orientar também a comunicação do resultado aos parceiros sexuais ou parceiras sexuais, necessidade de testagem dessas pessoas, assim como dos contatos também. E a gente oferece auxílio, porque às vezes a pessoa fica assim, meu Deus, como que eu vou falar isso? Né? Então a gente oferece auxílio também, se for, como é o caso, para ajudar a revelar esse diagnóstico. Esclarecimento de dúvidas, que vão ter muitas, né? Aí a gente vai, depois disso tudo, a gente vai referenciar o usuário devidamente aconselhado, pelo amor de Deus, não mande ninguém aqui com o resultado fechado, né? Não, lá eles vão te falar o que está acontecendo. Então vocês vão fazer o aconselhamento e a partir daí vocês vão acompanhar esses usuários que foram diagnosticados no território, né? Então essas pessoas, né, elas vão ter que continuar sendo acompanhadas pelas equipes aí da saúde da família. Quem são os contatos, né, que a gente vai ter que buscar também, né? Além dos parceiros sexuais, os indivíduos, né, que compartilham material para uso de drogas com aquela pessoa, né, seringas, agulhas, canudos. Então a gente vai ver com essa pessoa se ela tem um grupo, né, que geralmente utiliza drogas em conjunto, né? Então está falando que essas pessoas também que compartilharam material com ela precisam ser testadas. Os filhos de mãe HBsAg reagente, indivíduos do mesmo domicílio também compartilham lâminas de barbear, alicate de unha, etc. E também lembrando, né, Cláudia, que a gente tem aquele percentual grande de pessoas que a gente não sabe de onde que veio a infecção. Estou terminando, só algumas particularidades aqui quando a gente fala de gestante, tá, gente? Então, durante o pré-natal, a gente tem que explorar situações de risco também que essa gestante pode vir a ter, né? Então, a gente pode atender uma gestante que é usuária de drogas, que faz compartilhamento de material pérfuro cortante. A gente vai verificar também a questão sexual, o número de parceiros, uso de preservativos, se ela tem sinal ou não de algum IST. Verificar o estado vacinal, muito importante, encaminhar para vacinação, se for o caso. Sensibilizar essas gestantes para a realização dos testes, né? Focar na prevenção da transmissão vertical, que vocês viram aí os dados que o João trouxe, né? Então a gente tem que focar nisso. Atentar para a janela imunológica, gente. O que acontece? Muitas vezes a gente segue o protocolo muito à risca. Tem que fazer o teste na primeira consulta, no terceiro trimestre e na hora que vai ser admitida para o parto. Mas se for uma mulher que está sempre exposta, uma gestante que está sempre se expondo, não é? Então eu já vi casos de mulheres que chegam na maternidade, elas tiveram os 2 resultados não reagentes no pré-natal e chegam na maternidade e o resultado está reagente. Essa mulher pegou no final da gravidez ou então ela estava em janela no último teste, né? Então se precisar de testar mais, vamos testar, tá? Isso vale para tudo, para sífilis, para HIV. Então, se essas mulheres correm risco mais frequente, vão testar mais frequente também. Importante anotar no prontuário a solicitação dos testes, a obtenção do consentimento ou a recusa por parte da gestante, que eu acho muito difícil, né? Recusar, geralmente elas aderem a isso. E o pré-natal do parceiro, né? Vamos fazer o pré-natal do parceiro também. Vamos trazer esses parceiros para fazer teste também, para serem aconselhados. Para finalizar aqui, eu vou apresentar para vocês aqui um fluxograma do atendimento, né? No caso aí, vocês, na ponta aí, nas unidades básicas, estratégia de saúde da família, estarem fazendo aí o aconselhamento e o teste rápido para as hepatites, né? Então, vamos supor, primeiro passo, acolhimento do paciente, aconselhamento pré-teste, oferece, né? A pessoa aceitou, vamos fazer os testes para hepatites, no caso, que a gente está focando nisso. Aí o aconselhamento pós-teste, é um resultado reagente, veio um resultado reagente para hepatite B ou para hepatite C, qual vai ser o próximo passo? Além de todo aquilo que a gente falou do pós-teste, né? De todas aquelas orientações, né? Daquela parte do aconselhamento. A gente vai estar encaminhando para cá, para o CEP,
encaminhamento, referenciamento, né? Preencha um encaminhamento e encaminha essa pessoa também pessoalmente para vir aqui para ser acolhida, já para conhecer o serviço, né? E já para ter, né, os primeiros passos aí do acompanhamento nesse momento. E aí a consulta vai ser agendada, tá? Mas ele já é acolhido já pela enfermagem, né? Esse paciente já passa por uma etapa aqui de conhecimento do serviço e da equipe. Se o resultado for não reagente, a gente vai avaliar a janela imunológica, né? Há quanto tempo você fez a unha pela última vez com o alicate do salão? Tem 15 dias, então você está em janela, então nós vamos ter que repetir depois, tá? Se está em janela, repetir, né, em 30, 60 dias, orientação. E se não estiver em janela imunológica, né, a gente vai orientar essa pessoa, né, dar as orientações sobre prevenção. E só para concluir aqui, ser vulnerável no contexto das hepatites virais e outras IST significa ter pouco ou nenhum controle sobre o risco de se infectar. E para aqueles que já estão infectados, ter pouco ou nenhum acesso aos cuidados necessários. Então, gente, olha o papel nosso aqui, a importância aqui dos profissionais de saúde, né? É importante que os profissionais de saúde tenham sensibilidade, disponibilidade para identificar as condições de vulnerabilidade das pessoas sobre os seus cuidados e assim contribuir para a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento oportuno destes agravos. Então, a gente tem um papel muito importante em um simples atendimento a um paciente diabético, você pode identificar que ele tem risco para ter hepatite B ou C, né? Então, a parte que eu queria colocar para vocês é essa, e a gente vai abrir agora para perguntas, né? Nós temos um tempinho ainda para perguntas. Obrigada. Ana, só para finalizar aqui, esse fluxo que você abordou, ele vai ser enviado para as unidades, né, pela vigilância epidemiológica. Esse fluxo já está pronto, para que eles tenham conhecimento. Esse fluxo vai ser disparado. Assim que for oportuno, que tiver concluído, todos vão ter acesso, tá? Bom, nós temos algumas perguntas aqui que chegaram no chat, né? A gente teve uma pergunta aqui sobre a questão da gestante, né? A questão da gestante aí está forte e realmente a gente precisa cuidar das nossas crianças. Nossos índices no Brasil de transmissão vertical da sífilis e das hepatites não é bom. A gente está muito acima das metas da OMS e a gente tem que fortalecer o pré-natal e a prevenção dessas doenças. Então, a pessoa pediu aqui para falar sobre os cuidados com o RN na gestante com hepatite B, imunoglobulina e amamentação. A gestante com hepatite B, a gente tem que começar lá atrás, né? Ela tem que fazer aí os exames já no início do pré-natal, que existe um protocolo do Ministério da Saúde, que saiu há uns 2 anos, que recomenda o tratamento de todas as gestantes com hepatite B, independente de THB-EAG, independente da carga viral, do HBV-DNA, a partir da 28ª semana de gestação. Então, essa paciente vai receber um tratamento para prevenir a transmissão vertical. Então, a gente já começa o cuidado com esse RN desde o pré-natal. A gestante que seguiu todas essas orientações desde o pré-natal, o recém-nascido dela vai receber na sala de parto a vacina contra a hepatite B e a imunoglobulina contra a hepatite B específica no dia do nascimento, no pré-natal, tá? Em relação à amamentação, não é necessário suspender a amamentação. Só existem 2 doenças infecciosas que contraindicam a amamentação: HIV e HTLV. Se a mulher tiver lesão no mamilo, tiver sangrando, ela deve temporariamente suspender a amamentação se ela for portadora de hepatite B ou C. Mas no caso das hepatites, não é necessário suspender a amamentação. A mãe pode amamentar normalmente. E aí tem uma outra pergunta aqui, que se a gestante fez o tratamento, com quanto tempo solicitar novos exames? Assim, eu acho que ficou um pouco confuso, porque assim, o tratamento da hepatite B, para a gestante que desconhecia o diagnóstico, ele inicia, como eu disse, a partir da 28ª semana, mas é um tratamento, na verdade, é uma profilaxia para prevenção da transmissão vertical.
Agora, se a gestante já vem em tratamento, o tratamento da hepatite C, da hepatite B, desculpa, a gente não falou aqui, mas é um tratamento que dura pelo menos, no mínimo, 5 anos. Então, assim, o acompanhamento dessa gestante, dessa mulher ou dessa pessoa com hepatite B, ela se faz no ambulatório de especialidades, ou no CERD ou no Caetano. E esses exames são feitos periodicamente, anualmente ou semestralmente, dependendo do paciente. Então, ou essa paciente já está em tratamento e continua seu tratamento durante a gestação, ou então é uma gestante que descobre ali e faz seu tratamento com o objetivo de prevenir a transmissão. E aqui também está a pergunta se no Caetano é só atendimento de adulto. Né? A gente sabe que aqui no CERD a gente tem a pediatra atendendo, a doutora Jane, e tem a infectologia de adultos, que atualmente eu e mais a doutora Isabela estamos atendendo. Então aqui a gente atende crianças e adultos. No Caetano realmente é só adulto. Né? O Caetano, inclusive, dá prioridade para pacientes de fora de Montes Claros, dentro da maca, e aqui a gente prioriza os pacientes de Montes Claros. Também, quais os medicamentos usados atualmente no tratamento para as hepatites e se pode consumir álcool? O álcool para quem tem hepatite é proibido. É a tolerância zero. Porque o uso de álcool, como todos sabem, agrava a agressão hepática da pessoa que já tem hepatite. Então, a pessoa que usa álcool em qualquer dose e tem desenvolver cirrose hepática e também hepatocarcinoma. Então, independente do medicamento poder usar ou não o álcool, a pessoa com hepatite, ela não pode usar álcool. Só reforçando aqui sobre o pré-natal, né, sobre o caso da gestante, se vocês, diante de um resultado reagente, né, no pré-natal, lembrar de estar fazendo todas essas orientações, né? Inclusive as mulheres ficam muito ansiosas com relação à amamentação, se pode ou não pode amamentar, né? Então eu acho que isso aí, durante o pré-natal, é um processo que você já vai trabalhando isso com as mulheres, né? O que vai ser feito com o bebê lá na sala de parto, né? Ao nascer, qual que é o risco que tem, né? Desse bebê se infectar ou não, né? Então a gente tenta, já desde o pré-natal, estar trabalhando essas questões todas para estar diminuindo essa ansiedade, estar trazendo as mulheres para a responsabilidade, estar fazendo o tratamento adequado. Sim, a gente sempre fala isso porque, assim, a equipe de saúde da família é quem está mais próximo do paciente. Geralmente é aquela equipe que a pessoa mais confia, que ela já tem um relacionamento já antigo ali. Então é por isso que é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento conjunto. A saúde da família continua, como a Ana disse, acompanhando a paciente, orientando, aconselhando essa paciente sobre os riscos dela, principalmente nessa situação que a Ana mencionou, que a mulher está grávida. E o centro de referência, que é onde ela vai tratar da hepatite, tirar as dúvidas mais, detalhes mais, questões mais específicas da doença, a gente vai trabalhar em conjunto, né? É sempre importante esse acompanhamento aí em conjunto. Perguntar também, a terapia com tenofovir está disponível? Essa terapia é a terapia que eu falei, há 2 anos atrás o Ministério iniciou essa terapia com tenofovir. O tenofovir é uma droga extremamente segura na gravidez, que a gente já usa no HIV há mais de 15 anos, em gestantes com HIV. E no HIV a gente usa não só o tenofovir, mas pelo menos mais 2 outras drogas. E a gente tem uma segurança muito grande em usar tenofovir durante a gravidez, desde as primeiras semanas de gestação. Então está disponível na rede, não tem burocracia, né? É só preencher realmente a ficha de notificação da gestante com HIV, a solicitação do tenofovir e uma receita, né? Então, assim, a paciente deve ser encaminhada para o centro de referência, no Caetano ou aqui no CERD, para que esse processo tenha se concluído aí até a 28ª semana de gestação.